O nascimento de um legado nas corridas. A visão de Bruce McLaren. A paixão de Bruce McLaren pelo automobilismo começou cedo. Desde criança, ele demonstrava um interesse incomum por carros e corridas. Nascido na Nova Zelândia, em 1937, sua aptidão mecânica e talento como piloto foram evidentes desde o início. Ele rapidamente subiu nas categorias na Nova Zelândia, antes de se mudar para a Europa no final dos anos 50. Em 1963, a Bruce McLaren Motor Racing foi fundada, marcando o início de uma jornada lendária. A visão de McLaren era clara: construir e pilotar seus próprios carros. Ele queria criar máquinas que fossem tanto rápidas quanto confiáveis. Ele reuniu uma equipe talentosa de engenheiros e designers. Juntos, eles trabalharam incansavelmente para transformar essa visão em realidade. Os primeiros anos foram caracterizados por uma busca incansável pela excelência. A McLaren competiu em várias categorias de corrida, atraindo atenção com sua dedicação e espírito inovador. O sucesso nas pistas veio, e a reputação da McLaren cresceu constantemente. Impulsionados pela determinação de Bruce e pela expertise da equipe, eles estavam prontos para enfrentar os melhores do mundo. O legado de Bruce McLaren estava prestes a ser consolidado na história do automobilismo. Entrando na briga. A incursão da McLaren na Fórmula 1. Em 1966, a McLaren deu um passo significativo ao entrar na Fórmula 1, um dos esportes mais desafiadores e prestigiados do mundo. Foi uma atitude ousada para uma equipe relativamente jovem em um mundo extremamente competitivo, onde apenas os melhores sobrevivem. O carro de estreia, o M2B, com motor Ford, mostrou potencial e deu um vislumbre do que estava por vir. Apesar dos desafios e contratempos iniciais, o grande avanço da McLaren aconteceu em 1968, um ano crucial para a equipe. A equipe conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica, com Bruce McLaren ao volante, marcando um momento histórico. Este momento histórico solidificou o lugar da McLaren como uma forte concorrente no cenário da Fórmula 1. A vitória em Spa-Francorchamps foi uma prova do trabalho árduo da equipe e da liderança visionária de Bruce McLaren. A McLaren havia anunciado sua chegada ao cenário mundial, ganhando respeito e admiração. O compromisso da equipe com a inovação e com a expansão dos limites da engenharia do automobilismo era evidente desde o início. O futuro parecia incrivelmente brilhante, com a promessa de muitas mais vitórias e inovações. Triunfo e tragédia. Os anos 70 e a perda do fundador. A década de 70 começou com uma mistura de triunfo e tragédia para a McLaren. A equipe estava em alta, conquistando vitórias e estabelecendo-se como uma força formidável nas pistas. Nas pistas, a equipe continuou a alcançar sucesso com várias vitórias em corridas, mostrando a força e a determinação que Bruce McLaren havia incutido em sua equipe. No entanto, em 1970, Bruce McLaren morreu em um acidente durante testes no circuito de Goodwood, na Inglaterra. Sua perda foi um golpe devastador para todos. O mundo do automobilismo ficou em choque, e a McLaren havia perdido seu fundador e líder visionário. A tristeza era palpável entre os membros da equipe. Apesar da imensa dor, a equipe resolveu continuar o legado de Bruce, mantendo viva a paixão e o espírito competitivo que ele havia cultivado. Ted Mayer, amigo próximo e colega de Bruce, assumiu a liderança da McLaren. Ele trouxe uma nova visão, mas sempre honrando os princípios de Bruce. Sob a orientação de Mayer, a McLaren entrou em uma nova era de sucesso, continuando a vencer e a inovar no mundo das corridas. Emerson Fittipaldi venceu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 pela McLaren em 1974, um marco significativo para a equipe, seguido por James Hunt em 1976, consolidando ainda mais a reputação da McLaren. Esses campeonatos consolidaram o status da McLaren
como uma força dominante na Fórmula 1, uma verdadeira potência no esporte. O sonho de Bruce estava sendo realizado, e seu legado continuava a inspirar a equipe. Uma nova era de domínio de McLaren nos anos 80. Os anos 80 marcaram um período de domínio sem precedentes para a McLaren na Fórmula 1. Esta era foi definida pela inovação tecnológica e pela intensa rivalidade nas pistas. Ron Dennis assumiu como chefe de equipe em 1980. Ele fez parcerias estratégicas, incluindo uma com a Porsche. A parceria McLaren-Porsche produziu carros icônicos como o MP4-2 e o MP4-4. Pilotos lendários como Niki Lauda, Alain Prost e Ayrton Senna pilotaram os carros da McLaren para a vitória. Além das pistas, a revolução do carro de rua McLaren F1. Nos anos 90, a McLaren embarcou em um projeto ambicioso para criar o melhor carro de rua. Isso levou ao nascimento da McLaren F1 em 1992, uma maravilha tecnológica. Projetado por Gordon Murray, o F1 apresentava um chassi de fibra de carbono, um poderoso motor BMW V12 e uma posição de pilotagem central. A McLaren F1 estabeleceu vários recordes de desempenho, tornando-se o carro de produção mais rápido do mundo. Além do seu desempenho, o F1 foi elogiado por sua dirigibilidade, engenharia e design. O F1 mostrou que a McLaren não era apenas uma equipe de corrida, mas uma fabricante de carros de classe mundial. O F1 consolidou o legado da McLaren no Hall da Fama automotivo. Navegando pelos desafios, os anos 2000 e a ascensão de Hamilton. O final dos anos 90 e o início dos anos 2000 trouxeram novos desafios para a McLaren, que enfrentou forte concorrência de rivais. No entanto, havia um legado de inovação. A busca atual da McLaren pela excelência. A jornada da McLaren, de origens humildes a uma potência no automobilismo e na fabricação de carros, é uma prova da visão de Bruce McLaren. Hoje, a McLaren continua a inovar tanto na Fórmula 1 quanto nos carros de rua. O compromisso da equipe com a tecnologia de ponta é evidente em suas instalações de última geração. Cada modelo incorpora a combinação perfeita de desempenho, luxo e inovação. Olhando para o futuro. O futuro da McLaren em um mundo em mudança. Ao olhar para o futuro, a McLaren enfrenta desafios e oportunidades. A indústria automotiva está passando por uma transformação significativa com a eletrificação, a direção autônoma e a conectividade. A McLaren está bem posicionada para navegar por essa paisagem em evolução. A empresa tem feito progressos na eletrificação com supercarros híbridos como o P1 e o Speedtail. A McLaren também está explorando materiais e processos de fabricação sustentáveis. A empresa está comprometida em reduzir seu impacto ambiental sem comprometer o desempenho. Na Fórmula 1, novos regulamentos e controle de custos estão nivelando o campo de jogo. A McLaren tem o potencial de retornar aos seus caminhos de conquista de campeonatos. O legado de Bruce McLaren certamente viverá por gerações.